fazer uma breve explanação. Acredito que vocês já apresentaram ou vão apresentar algumas coisas em relação ao Deleuze. E eu vou também falar sobre uma experiência de um filósofo brasileiro, né? A gente pode considerar algumas produções originais do Brasil. Esse autor, que nós chamamos Júlio Cabreira, ele trabalha alguns conceitos relacionados à imagem e eu utilizava durante muito tempo um livro dele chamado O Cinema Pensa, que é um livro que ele trabalha alguns conceitos relacionados à imagem, diferentemente do Deleuze. Certo? Então, assim, em tese, a gente tem uma abordagem do Deleuze bem diferente da abordagem Foucaultiana em relação a uma série de problemas. Se o Foucault, de certa maneira, é um filósofo crítico no sentido tradicional, né, no sentido criativo do processo filosófico, que é a apresentação, muitas vezes a gente tem uma crítica em relação ao Foucault, né, algumas precações, como diria alguém, né, alguns xingamentos, por exemplo, em relação à filosofia de Foucault, diz assim, mas ele não está propondo nenhuma saída, nenhuma alternativa, assim. Em nenhum momento ele pensa a filosofia dele como uma panaceia, como uma solução de todos os problemas. Ele está querendo muito mais trazer à tona as questões, trazer as dificuldades para você entender isso. Então, por exemplo, nesse caso, como você colocou aqui, do quadro do Magritte, e o outro também que ele apresenta, vamos lembrar das meninas, que ele apresenta um quadro que é um pintor pintando um quadro, né? Vocês já devem ter visto, né? Que é um pintor pintando representando uma família real, né, duas crianças num quadro. Então, em que momento a própria representação ali ela é cindida, né? Você tem a representação de uma própria representação, do momento que está sendo pintado, né? Isso, ao colocar essas questões, ele está botando exatamente os limites da interpretação, os limites da representação, os limites da questão. E ao apresentar os limites, claramente a gente, por exemplo, não é que ele destrua a representação, né? Não é aquela crítica que muitas vezes alguns fazem, que é uma abordagem pós-moderna. Foucault não é um autor pós-moderno. A preocupação dele não está no eixo daquilo que a gente considerou a filosofia pós-moderna. Só um parênteses, né? Pós-modernidade é um conceito que nasce nas artes, até por conta dessas representações do Magritte e outros autores, né, que vão apresentar novas expressões artísticas, principalmente relacionadas à pintura e à arquitetura e à escultura, certo? Ele nasce esse conceito no campo das artes, mas é retomado no campo da filosofia com uma ideia de que durante o período moderno, principalmente pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, você tem um decaimento da razão, você tem a crise da razão moderna, e que a promessa iluminista, aquela promessa que na Revolução Francesa era feita, de que a razão ia ser redentora dos homens, que os homens iam ser salvos pela razão, que a ciência ia melhorar a vida de todo mundo, que não teríamos mais fome, mais guerra, todo esse discurso sobre o campo científico, né, sobre esse cientificismo, ele, de certa maneira, ele entra em descenso, né, ele entra em processo crítico, por conta de que a ciência, né, não conseguiu salvar esses homens, né, não conseguiu esse discurso científico, não conseguiu elevar o patamar da humanidade. Isso não é uma crítica no sentido à ciência, mas é uma crítica a uma promessa iluminista não realizada. Então, a pós-modernidade, ela não é um projeto, ela é muitas vezes uma crítica à crise da modernidade, à crise da razão moderna. Né? Por que razão? Porque a razão está, de certa maneira, no centro do pensamento, no centro da estrutura da filosofia moderna. Foucault não é um autor identificado com essa abordagem. Ele propõe uma crítica no sentido arqueológico. Né? Ele até coloca, em alguns momentos, um método arqueológico, remontar as discussões para possibilitar um olhar sobre os processos de forma arqueológica, quase genealógica, no sentido de ir às origens, ir ao início do discurso, ir ao local de nascimento do discurso.
No Nascimento da Clínica, né, que é o primeiro texto dele, né, em relação à psiquiatria, ele vai colocar coisas importantíssimas para a gente, de certa maneira, de como nós esquecemos o discurso sobre a loucura. Né? Estava lendo o Cláudio Spiano, que comenta o Deleuze, e ele coloca uma coisa interessante também em relação a isso. Ele diz assim que a gente tem uma tentativa contemporânea, já na modernidade, de transformar a loucura numa doença, domesticar a loucura, né? Então a gente passa a tratar a loucura, mas ele vai dizer claramente o seguinte: o Deleuze também tinha essa percepção, a loucura ela não pode ser domesticada, no sentido que a loucura é uma quebra da normalidade em que se estabelece um além-homem, né? Uma além-racionalidade. E mesmo em alguns processos, mesmo por exemplo na Grécia clássica, você tinha os processos de ataraxia, dos processos de que a gente chama de um termo que está muito clássico na tragédia, que como é que histeria não, mas quase o êxtase, obrigado. É quase um êxtase que o Aristóteles coloca em relação ao processo da tragédia, né? Que a tragédia era encenada e a plateia chegava a um estado tal que era coletivo, que as pessoas entendiam por que está sendo espelhado aquilo ali, era um processo de catarse, ele chamava-se de catarse, que a gente não sente ainda, né? Quase que a gente também, por exemplo, processo religioso que a gente chama de epifania, que eu falo de epifania, que você está lá, em algum momento você sente alguma coisa que está além daquele processo, tem a ver, mas não tem a ver com aquilo. É mais ou menos o que, por exemplo, que o Deleuze e o Foucault também estão pensando em relação aos limites da representação. No fundo, é uma discussão em relação a como a gente estrutura, ou a filosofia, como um modo de pensar a realidade, ele se estrutura de forma racional, mas claramente há limites em relação à representação racional. Há limites conceituais e há limites de profundidade, né? Como o próprio Foucault coloca, como o Deleuze coloca. Então, alguns conceitos que a gente trabalha na filosofia moderna, como verdade, discurso, eles passam a serem limitados. Não é que eles deixam de existir, não é que não exista verdade, não é que não exista verdade, mas a verdade passa a ser limitada, contingencial, ela perde muito daquela concretude, não é? Que tinha no passado. Eu digo algo e esse algo é verdadeiro, porque a expressão do meu discurso é sempre algo de verdade. O próprio Foucault vai colocar que muitas vezes todo discurso quer ser verdadeiro, tem o que ele diz chamar de vontade de verdade. Ninguém quer afirmar algo falso, né? Ninguém quer dizer mentira. Você não quer conquistar uma pessoa, você chegar para ela e dizer: olha, eu tenho mau hálito, eu sou bagunceiro, eu acordo tarde, eu não gosto de trabalhar. Ninguém diz isso para uma outra pessoa, não é? Você tem um discurso, o discurso normalmente é utilizado como estratégia de sedução e convencimento em todos os processos. Então assim, ele quer perceber que esse limite, né? Muitas vezes nas universidades, nos nossos espaços, a gente tem aquela ideia de apresentar um discurso que seja uniforme e com poder forte de convencimento, né? E se mostrar verdadeiro. Logo, essa compreensão, Foucaultiana vai mostrar que isso é apenas uma vontade de verdade, não é a verdade em si, porque ao invés de você ter uma verdade única, né, etérea, posta num lugar mais alto, você teria verdades contingenciais, concretas e discursos que se afirmariam, que teriam vontade de se afirmar enquanto verdade de forma universal. Meio confuso, né? Mas exatamente assim, a percepção, o que é importante nesses conceitos iniciais é mostrar claramente que, por exemplo, todas as certezas que a modernidade afirmava, elas vão na filosofia moderna, tanto Deleuze quanto Foucault, que ainda é uma filosofia moderna, apesar de serem autores contemporâneos, mas é uma filosofia moderna em certo sentido, apresentar os limites dessa compreensão. Em nenhum momento o Foucault vai dizer, por exemplo, que ele é contrário à verdade. Tem autores que falam isso, a impossibilidade de você ter uma verdade, né? A impossibilidade de você ter um discurso que seja realmente verdadeiro. Então o valor à verdade ele passa a ser não mais necessário. O próprio Foucault vai num texto dele sobre Hercule Barbin, a apresentação do caderno sobre Hercule Barbin vai apresentar um conceito muito interessante, sempre comento isso com o pessoal, porque é bastante interessante. Pense assim,
Ele vai dizer das contingências, das circunstâncias da verdade. A Herculino Barbieri era uma hermafrodita do século XVIII. Ela escreveu um diário, que é o Diário de Herculino Barbieri, foi publicado no Brasil, e Foucault vai fazer uma introdução sobre isso. A Judith Butler vai pegar esse texto e vai também discutir. Só para você entender, ele coloca bem assim. No início ele coloca assim: será que a gente tem necessidade realmente de uma verdade sobre o sexo? Existe realmente necessidade de uma verdade sobre o sexo e o gênero? O discurso tem que ser realmente verdadeiro? Por que ele está dizendo isso? Porque ele diz assim, a Herculino Barbieri, ela tem um discurso que, de certa maneira, ela se apresenta como homem, mas ela se apresenta em relação como mulher. Ela é uma hermafrodita, não é? Ela é uma hermafrodita e ela, de certa maneira, está inserido no corpo dela essa dinâmica dupla, né, dessa representação biológica e psicológica em relação aos limites dessa representação. E percebam o que o Foucault entende. Sim, num discurso em relação ao sexo que se pretende verdadeiro, como é que encaixa uma pessoa que é hermafrodita? Que, entre aspas, nem é homem, do ponto de vista verdadeiro, nem é mulher, do ponto de vista verdadeiro. Não é homem, não é mulher. É algo que transita, que tem elementos de transição entre homem, mulher e outros. Entenderam? Então, eu poderia ter um discurso de verdade sobre isso, eu poderia dizer claramente assim, ser mulher é, ser homem é, Herculino Barbieri é. Essa é a interrogação dele. Então, percebam que o discurso sobre o sexo para o Foucault, de certa maneira, limita algo que é a verdade dos corpos, não é? A própria verdade de representação desse sujeito do corpo material. Esse corpo que não está preso a uma categoria binária. Por que a gente coloca essa categoria binária? Porque homens e mulheres são apenas formas de apresentação dos corpos. Existem 50 mil formas diferentes, existem 50 mil gêneros diferentes que não estão ligados a homens e mulheres exclusivamente. Né? Até nas representações que nós fazemos, por exemplo, de casais, né? Muitas vezes a gente tem essa ideia. Eu me lembro sempre que eu passava um material para o pessoal, que às vezes tinha casais homoafetivos, e a pessoa perguntava quem é o homem, quem é a mulher do casal, como se só existissem homens e mulheres em casal, né? Nessa representação. Sempre assim, mostra exatamente nosso limite, nossa percepção, que você usa tanto o discurso para falar de algo, que qualquer coisa nova, não é? Você não consegue, através do discurso, incorporar esses limites. Vou pegar essa coisa para colocar uma coisa fundamental, por exemplo, que o Deleuze apresenta em relação a isso. Que o que o Deleuze percebe nisso? E ele coloca isso no que é filosofia. Ele vai colocar o seguinte, ele vai colocar que a preocupação da filosofia, para ele, passa a ser não mais uma preocupação racional do ponto de vista moderno. Explicar o mundo. Dar razões de verdade sobre o mundo. Ele vai dizer, olha, de certa maneira, isso a ciência já faz. A arte já produz um conhecimento sobre o mundo. Então, a filosofia tem que ter um olhar diferente sobre o mundo. Mas qual é a importância da filosofia para o Deleuze? Ele vai dizer, a opinião do Deleuze, a filosofia é uma máquina de inventar conceitos. Conceituar o mundo é o que o Deleuze percebe como fundamental para perceber o papel e o destino da filosofia. No sentido que é a partir do trabalho com conceitos que a filosofia não nomeia o mundo, mas estabelece relações. Por que eu estou dizendo assim, não nomeia? Porque o Foucault vai dizer, o Deleuze vai dizer assim, palavras que são muito gastas, conceitos que são muito gastos, acontecem exatamente com o que eu tinha comentado em relação a essa discussão do Foucault, em relação a Herculino Barbieri. Você acaba utilizando uma palavra que não dá mais conta daquilo. A realidade muda, as coisas mudaram, o mundo material mudou e você continua utilizando o mesmo conceito. Por exemplo, hoje a gente tem famílias homoafetivas. É um conceito que vai dizer de uma relação que ainda se estrutura no modo familiar, mas há limites para isso. Entendeu? Casamento, se vocês pegarem na história da igreja, casamento já foi, por exemplo, já foi juntamento de famílias, não é? Desde juntar famílias, que a pessoa praticamente era um casamento de famílias, não era casamento de indivíduos, então era pegar a família de fulano com fulano e casava. Quem é o cara que está em idade de casamento, né? Às vezes nem estava em idade, né? Casava com 12, 11, não tinha nada desse ideal romântico
né, pós-iluminista. Para por exemplo, um reconhecimento moderno em relação a relações sociais, em relação à conjugalidade, uma série de coisas, percebo que falar de casamento é falar de muita coisa. E percebo que o conceito foi mudando ao longo do tempo, mas a gente utiliza o mesmo conceito. E ele entra em choque, claro, em curto-circuito, quando você começa a colocar outros elementos no casamento. Por isso que algumas brigas, né, assim, dizer assim, inconciliáveis da igreja com setores, né, de diversidade sexual em relação a não reconhecimento do casamento. Não, olha só, o Estado reconhece, mas determinados segmentos religiosos não reconhecem o casamento. Porque, dizer, para nós, casamento é uma coisa, para vocês é outra, para o Estado é outra, entendeu? É o mesmo conceito, mas tem uma briga conceitual em relação a isso, e os elementos desse conceito vão mudando. Certo? O Deleuze vai propor uma coisa bem simples em relação a isso. Ele vai dizer, abandona o conceito. Se o conceito não dá mais conta da realidade, deixa ele de lado. Constrói novas relações e um outro conceito que dê conta dessas relações. Pode parecer. Isso é extremamente dramático para a filosofia. E percebam também, é muito dramático nas relações sociais também. Acaba sendo muito dramático porque o trabalho de reelaborar o real e de reconceituar é um trabalho essencialmente filosófico, né, para o Deleuze. Então, só se tem ideia, por exemplo, o Deleuze tem um termo que ele utiliza no Anti-Édipo e vai utilizar depois em outros livros dele, no Mil Platôs. Ele vai dizer assim, ele não usa o conceito de homem, ele usa o conceito de máquinas desejantes. Ele vai entender o seguinte: a diferença de um homem, a diferença tradicional para ele, né, não é mais ontológica, é do desejo. Então a diferença entre o sujeito, nós, pessoas humanas, para uma máquina é o desejo. Então usar o conceito de homem, ele diz assim, até o conceito de homem já está impregnado de todo aquele olhar nosso sobre passado iluminista, né? Porque a gente usa o homem, mas a gente sabe que o homem, boa parte das discussões que se apresentam no campo da filosofia sobre o homem é um homem cartesiano, né? É um homem branco, ocidental, né? Você universaliza, né? Uma vez eu comentei isso com o pessoal, eu descobri relendo Aristóteles, assim, percebam que, por exemplo, a gente pode parecer, o pessoal diz assim, mas isso é uma crítica muito exagerada, não é não. Por exemplo, Aristóteles dizia claramente que todo homem é um animal político, certo? Só que apenas quem exercia política na Grécia clássica eram os homens, o sexo masculino, como não escravos. As mulheres não faziam parte da relação política. Percebam que não estrangeiros também. Não estrangeiros também não eram homens. Entendendo? Percebam que o conceito ele pode ser tão circunscrito que ao universalizar o conceito você esquece que o sujeito do conceito não abarca todo mundo, não é universal. Por que eu estou dizendo isso então? Para colocar essa questão em relação a essa abordagem que o Deleuze vai apresentar em relação ao próprio cinema. É uma abordagem muito complicada. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a isso. Eu estou até com um artigo aqui de uma autora, da Virginia Bauhart. Primeira coisa, por exemplo, e eu vou fazer uma diferenciação clássica em relação ao que Deleuze apresenta em relação ao cinema e que o Júlio Cabrera apresenta também em relação ao cinema, que é bastante interessante. A primeira discussão, por exemplo, que o Deleuze vai colocar em relação ao cinema, o Deleuze tem uma coisa, ele coloca que, de certa forma, foi o primeiro filósofo que reconheceu isso. E ele tem um termo muito assim, muito carregado para essa expressão que ele coloca. Ele que diz que o Deleuze ele pega os autores filósofos clássicos e faz filhos a fórceps. É a expressão que ele utiliza num texto, dizendo por que ele está dizendo claramente isso. Porque assim, ele está explicando, deixando claro algo que toda a tradição filosófica, ou os grandes autores da tradição filosófica, que é o seguinte: você escreveu um texto, eu quero trabalhar com esse texto e eu quero trabalhar com determinado autor, mas a minha visão em relação ao autor, certo? Um filósofo tradicional, né, um filósofo de carreira, quando a gente pode considerar assim, Deleuze, Foucault e outros autores, eles trabalham com o texto apenas como um ponto de partida. E às vezes você vai perceber ali naquela leitura que
que o que está sendo apresentado ali não é o pensamento do autor originário, é o pensamento que entre aspas, que não é comentador, é o que o outro filósofo está propondo em relação à releitura do autor. O Deleuze faz muito isso em relação à história da filosofia, por isso que ele coloca claramente de que todo o trabalho dele em relação aos filósofos clássicos foi um trabalho de fórceps, de fazer filhos a fórceps, porque ele diz assim, o Kant do Deleuze é o Kant do Deleuze. O Nietzsche que o Deleuze apresenta é o Nietzsche que o Deleuze apresenta. O Bergson, que é o Bergson que está na leitura do Imagem e Movimento, é o Bergson do Deleuze, entendeu? Se você for pegar o texto do Bergson, você vai olhar assim, ó, tem semelhança, parece, mas não é bem, entendeu? Aí você vê assim, às vezes você vê exageros, você vê, de certa maneira, leituras que só o Deleuze apresenta em relação a isso. Só para você ter uma ideia, por exemplo, e mesmo com sujeitos que são contemporâneos. No texto vocês têm ideia que isso é engraçado, né? Um caso assim, dramático muitas vezes. Eu trabalhei com um pessoal de direito, semestre anterior, e aí eu utilizei um prefácio do Anti-Édipo, que é uma coisa pequena, né? Que é o prefácio do Anti-Édipo, ele é feito pelo Foucault, apresentando o Anti-Édipo, que é o texto do Deleuze, certo? Se você ler o prefácio do Anti-Édipo, você vai entender claramente que o Foucault apresenta o Deleuze, que não é o livro do Anti-Édipo, é o Deleuze que o Foucault quer ver, entendendo? Ele projeto, diz que é o primeiro livro antifascista, não sei o quê, entendeu? Mas não é o projeto anti-édipo do Deleuze, certo? Uma coisa até interessante, por exemplo, quando o Foucault esteve no Brasil, e aí, verdade, de forma jurídica, e aí um doido da plateia vai perguntar para ele em relação a se o século ia ser Foucaultiano, ele claramente diz uma coisa muito interessante em relação a isso. Ele diz assim, olha, eu não sei nem como o Deleuze disse isso. Ele diz assim, eu conheço o Deleuze, mas ele nunca disse isso para mim. Não li nada em relação a isso. Todo mundo fala isso. E o Foucault ficou naquela assim, eu não sei muito bem o que isso significa. Né? Percebeu? E o Deleuze, perdão, o Foucault, que era um filósofo muito, né, muito atento a essa sutilidade, as coisas sutis, ele vai dizer, o que isso tem a ver mesmo? Não tinha nada a ver com a palestra, não tinha nada a ver com o modelo conceitual, o século inteiro ser Foucaultiano. É um projeto? Não é um projeto. Tanto o Deleuze quanto o Foucault vão pensar a sua filosofia não enquanto um projeto, mas como uma percepção. Isso, de certa maneira, deixa nós, no campo da filosofia, deixa muitas vezes vocês que leem os autores com aquela insatisfação, aquela angústia de perceber, pô, mas o cara me apresenta uma série de questões aqui, a esse texto, ao texto relacionado à imagem de cinema, uma série de questões importantes, né? Desmonta totalmente o meu pensamento em relação ao que está sendo apresentado, a minha representação, a minha visão de mundo, e não coloca nada no lugar? Sim, não coloca nada no lugar. É uma preocupação que eu acho que, de certa maneira, que tanto o Deleuze quanto o Foucault tiveram de uma inspiração nietzschiana. Vocês devem ter visto, percebido que o Nietzsche não tem ao criticar a moral, o Nietzsche não quer estabelecer uma nova moral, né? Porque estabelecer uma nova moral é estabelecer um mesmo modelo regimental moderno. Então ele vai dizer, olha, muitas vezes a gente destrói, para não colocar, apenas destrói a imagem, aquela famosa a imagem que ele traz, né? A filosofia golpe de martelo, porque precisa ser destruído mesmo, precisa derrubar a imagem. O que vai vir depois? Vai vir algo. Mas conceitualmente, modelarmente, não posso apresentar uma coisa fechada, porque eu estaria inibindo as pessoas a produzirem. Perceba que essas filosofias são muito abertas. E aí, voltando então à discussão que o Deleuze vai, de certa maneira, apresentar na discussão do Bergson em relação ao cinema. Ele vai trazer algumas categorias, memória, imagem, que em Bergson são fundamentais. Certo? Mas ele vai apresentar uma coisa também importante, que, na minha opinião, rapidamente, eu acho que é o ponto-chave dessa discussão, é apresentar a ideia de movimento, né? A ideia mecânica de movimento, retomar a discussão de memória como um ponto-chave, né, da compreensão bergsoniana em relação à temporalidade. Então, assim,
diferentemente da abordagem mesmo da imagem, a memória é algo que cristaliza um espaço, e aí vai dizer quase uma necessidade ontológica nossa. O cinema passa a ser um registro de um real que não é real. Como assim? Porque, para esses autores, o real é impossível. O real, de certa maneira, é impossível de ser registrado. O real é algo, né? Apesar de a gente ter materialidade nas coisas, nossa percepção do real é sempre mediada, não é? É da nossa consciência, da nossa visão em relação ao real, da nossa, de toda a nossa subjetividade. No entanto, o cinema consegue captar espaços do real, consegue perceber o movimento em sua totalidade, e ele cria uma ilusão de que existe algo, né, que pode ser compreendido ou pelo menos analisado, né? Se eu não posso analisar o real como um todo, eu posso analisar um fragmento, eu posso analisar uma edição do real. Depois de todo esse material aqui, a gente vai editar. E essa edição não é a palestra, não é? É uma percepção daquilo que foi. Mas não deixa de ser menos importante. Tanto Deleuze quanto Foucault vão apresentar exatamente assim, olha, não vão ficar, né, apavorados com isso. É apenas nossos limites mesmo. Nosso limite, que é aquele limite clássico que vai dar origem, muitas vezes, os autores vão dizer que é isso que deu origem à filosofia, é o espanto, o talmazen. É o espanto frente ao mundo. Nós somos sujeitos perecíveis, mortais, né? E precisamos, de certa maneira, enquanto civilização, enquanto humanidade, tentar entender a nossa trajetória, tentar entender o sentido. Ao retirar o sentido, a gente começa a perceber exatamente a nossa fugacidade. E aí a própria construção do cinema vai possibilitar que o homem perceba o seu campo de realidade, né? Só que, por exemplo, para o Deleuze, isso não é para ser pensado. Isso não é um componente do pensamento. Isso extrapola o conhecimento do pensamento. Porque assim, é como se o cinema apresentasse algo que está além do pensar. O cinema não é para criar pensamento. O cinema é para extravasar a experiência de existir. Porque a partir do momento que eu, por exemplo, mostro para você um filme que foi feito, seu pai fez um filme, supostamente, na época que vocês eram crianças. Quando você assiste aquilo, você não é mais aquele sujeito. Mas, em certo momento, você resgata algo que está além daquilo, que é a sua infância. Que só poderia ser resgatado a partir do momento que você tem contato com a imagem, não é? Resgata uma série de categorias afetivas, uma série de lembranças e categorias afetivas que às vezes existem ou são imaginadas, que não estão presentes ali, né? Você começa a lembrar de outras coisas. Às vezes você pode ter relações conflituosas, lembrar que depois daquilo teve um trauma, depois daquilo a pessoa foi espancada, uma série de coisas, né? E você pode colocar aquele momento como um momento feliz da sua vida, não é? Uma coisa que o Deleuze vai colocar no texto, ele diz assim, a diferença, por exemplo, que ele vai colocar em relação a uma expressão muito engraçada, que eu vi aqui, desenho animado. Desenho animado é uma categoria de cinema totalmente diferente, porque se não tivesse animação, se o desenho não tivesse, né, não tivesse uma relação de mudança, exatamente, é o termo que ele usa, se não tivesse a mudança, ia ser uma coisa, ia ser uma fotografia, né? Um quadro, somente. Ele diz assim, a animação do desenho transforma o desenho em algo vivo, em algo que, né, que traz uma imagem possível de criar laços. E interessante, por exemplo, eu estava percebendo, numa discussão que a gente estava tendo um tempo atrás em relação ao cinema, que principalmente o cinema de animação, né, o desenho animado, ele passa a ser uma constante hoje na vida dos adultos, muito mais do que das crianças. Porque, por exemplo, boa parte desses grandes produtoras, a Pixar, a Disney e outros estúdios, eles tendem hoje a retomar franquias do passado, coisas que você assistiu quando era criança e agora vai assistir novamente quando adulto. Chega lá, você encontra boa parte, por exemplo, Os Incríveis, 2, um filme de 14 anos atrás, 10, sei lá, entendendo? Então você perceba que o público já não é uma tentativa de trazer o público infantil somente, ou boa parte das vezes não é uma tentativa de trazer o público infantil. É uma tentativa de criar uma relação afetiva com os sujeitos, não é? Muito mais racional.
Há de convir comigo que não é uma explicação racional para você sair de casa, entre aspas, e ir no cinema assistir Os Incríveis. Você entra na sala, você entra na sala para assistir Os Incríveis, procurando Dory. Não é? Então, assim, não é uma coisa racional. Não é um modelo de racionalidade. Você chega assim, levanta o professor, eu gostaria de... esse exemplo aqui parece muito com o filme Procurando Dory, porque a Dory faz isso. Ninguém vai citar um negócio desse na sala de aula, o professor não vai citar um exemplo da Procurando Dory, não é? Porque isso tudo estaria no campo do emocional, não é? No campo do afetivo. Para o Deleuze, isso vai ser o campo do cinema, vai ser o campo que vai retomar essas relações. O cinema está numa possibilidade existencial, além de uma racionalidade pragmática, certo? O Júlio Cabreira, e vou apresentar rapidamente o negócio do Júlio Cabreira para fechar isso. O Júlio Cabreira, ele tem nesse livro dele, Cinema Pensa, ele tem um negócio interessante, porque assim, ele conhece, claro, o material do Deleuze, e é uma briga assim, histórica entre eles, né, de certa forma. Ele vai tentar trabalhar a seguinte questão: para o Júlio Cabreira, as imagens têm uma função logopática. Logo, racional, pática, né, no sentido de patos, mesmo de paixões, mas sempre de trazer imagens. E para o Júlio Cabreira, o cinema, não é à toa também que o livro chama Cinema Pensa, ele vai falar de uma tentativa, diferentemente do Deleuze, de dizer que a partir das imagens nós podemos traduzir conceitos filosóficos. Né? Percebam que é uma tentativa racional de compreender que tipo de relações os cinemas têm com o mundo real. Para o Júlio Cabreira, ele vai dizer claramente o seguinte: não, eu posso pegar, por exemplo, um filme como Tubarão e trabalhar coragem. Eu utilizava muito esse livro, tinha, por exemplo, um conceito, num primeiro livro, no primeiro exercício dele, tem um filme, o primeiro exercício ele chama Patão Vai à Guerra. E aí ele mostra um filme que é O Amargo Regresso. Já ouviu falar do Amargo Regresso? É um filme pacifista da década de 70 que mostra o pessoal retornando do Vietnã. Certo? Não tem cena nenhuma de guerra no filme. Nenhuma, assim, no sentido de ter o combate. Não é um Soldado Ryan, não é uma série contemporânea, não tem tanque, você não vê nada. Mas em todo momento você vê o impacto da guerra enquanto conflito nos sujeitos. Você vê o cara que comete suicídio, os casamentos que são desfeitos, o sujeito que retorna deficiente físico, né? Todo momento a guerra está ali, mas ela não está ali também. E ele vai dizer que, por exemplo, a gente pode trabalhar, e aí ele utiliza esse capítulo para trabalhar os conceitos platônicos de mundo real e mundo ideal. Certo? Então, é um primeiro exercício, ele vai utilizar isso com outros filmes. Uma outra coisa que ele vai colocar também em relação a isso, que é extremamente polêmico, ele vai dizer, apesar de ser cinéfilo, ele vai colocar claramente que a gente pode tirar conceitos filosóficos de qualquer filme, e dependendo da qualidade cinematográfica, artística e do conteúdo comercial ou não desse cinema. Então, assim, no material dele vão se intercalar filmes como Amargo Regresso, Viridiana, Tubarão, Django, entendeu? Isso é muito polêmico, porque alguns autores vão questionar exatamente as nossas capacidades. Quer dizer, vale qualquer coisa? Vale. Para ele, ele diz assim, eu quero trabalhar... eu tinha um professor de sociologia que uma vez ele apresentou em sala de aula para a gente, e ele queria trabalhar o conceito de castas. Aí ele apresentou Formiguinha Z. Olha, tá ali, Formiguinha Z. Tá em Formiguinha Z o conceito de castas. Você assistiu 2 horas de Formiguinha Z para descobrir que tinha um conceito de castas ali, porque tem as formiguinhas que são as soldadas e as operárias e não sei o que, pronto. Entendeu? O Júlio Cabreira tem uma abordagem em relação a isso bem positiva. No outro livro mais recente dele, de Greenway e Hitchcock, ele tem, assim, de maneira, ele retoma algumas coisas em relação a isso para reapresentar essas discussões, reapresentar essas críticas. As críticas em relação ao pensamento. Mas claramente ele está colocando o que em relação a isso? Ele está dizendo assim, olha, diferentemente da abordagem do Deleuze, ele percebe que há possibilidade de você ter uma abordagem em relação ao cinema que seja mais racional. Mas para ele também, a racionalidade não é racionalidade num modelo cartesiano.
cartesiano. Por isso que ele bota logopático, porque é uma racionalidade envolvida também por elementos práticos. Se você vai ao cinema e você se emociona com um determinado filme, né? Você chora, você ri, você se diverte no filme. E ali também você aprende determinados conceitos. Não são coisas separadas, entendendo? No momento que você está lá pensando e no momento que você está rindo. Isso explica muitas vezes um preconceito que a gente tem em relação ao cinema dito cult, de arte, né? Que diz assim, mas isso é tão chato, isso só pode ser feito para pensar. E tem aquele cinemão que é um cinemão para divertir. Isso é muito contraditório, né? Porque a experiência cinematográfica, a experiência de assistir um filme, né? O que é ver um filme, né? A experiência de ver um filme é uma experiência que ela envolve o sujeito como um todo, é imersão, né? Então não é só a parte racional do sujeito que está presente, é o racional, são as emoções, os preconceitos, né? Tem um filme nacional, uma história de filme nacional muito interessante. Acho que o Wagner Moura fez aqueles filmes da Tropa de Elite, não foi? Né? Você lembra? Tropa de Elite, que foi o Wagner Moura que fez, né? Que era o Capitão Nascimento. E depois ele fez Praia do Futuro, que era um filme LGBT. Dizendo que as pessoas devolviam o ingresso quando descobriram que ele era um personagem LGBT. E no meio do filme, aquele dia de volta que eu não sabia que ele era. Como assim? Você não leu a sinopse? Então as pessoas ainda acreditavam que no Praia do Futuro ele ainda era o Nascimento, entendeu? Você vê que no cinema ele mexe com as pessoas, né? Não é só... Né? As pessoas acabam tendo a representação dos personagens, do autor, que foge até mesmo do elemento racional, foge da construção cinematográfica. Isso acontece também com novelas, que o pessoal se vai identificar o personagem, o cara fica tão marcado que daqui a pouco você não sabe mais quem é o personagem, quem é o ator. Então o que ele está querendo trazer também é muito disso também. Perceber o limite dessa nossa compreensão em relação da experiência cinematográfica como uma coisa puramente racional, nos modelos racionais tradicionais. Então, o que o Júlio Cabreira vai tentar? Vai tentar mediar essa experiência. Há muitas críticas também a essa abordagem do Júlio Cabreira. Mas é interessante para nós, principalmente para vocês que vão trabalhar constantemente com imagens, é perceber, trazer isso à tona.